Então neste vídeo vamos ver como é que podemos pegar no nosso jogo e convertê-lo para uma aplicação móvel. O primeiro passo vai ser instalar as ferramentas de desenvolvimento para a aplicação móvel, para fazermos uma build. O segundo passo vai ser importar alguns assets que a Unity disponibiliza, nomeadamente joysticks virtuais, que vão fazer aparecer no ecrã uns botõezinhos. E depois vamos ver como é que eles funcionam. Inclusivamente existe uma aplicação para Android que nos permite testar sem termos que fazer a build para o telemóvel. Então vamos começar por irmos ao menu File, Build Settings, e na janela em que temos que fazer em que fazemos a build, temos várias opções e uma delas é Android. Como eu não tenho instaladas as ferramentas para fazer a build para Android, aparece-me este botão para fazer a instalação utilizando o Unity Hub. Então eu vou clicar no botão e o Unity Hub aparece já com a janela selecionada para fazer a build para Android. Ele deve selecionar o SDK para Android, porque sem ele nós não vamos conseguir fazer a build. E todo o software que à partida será necessário para fazermos esta conversão. Eu vou clicar em Continue e depois vou interromper o vídeo e quando ele terminar vou voltar ao vídeo. Isto são as licenças normais. Pronto, e agora vou interromper o vídeo e esperar que ele faça a instalação. Pronto, agora que a instalação já acabou, eu vou fechar e abrir novamente o editor do Unity. Continuando então aqui com o nosso trabalho. Portanto, tivemos a instalar as ferramentas para fazermos uma build para Android. Portanto, quando terminou de fazer a instalação através do Unity Hub, reiniciei o editor do Unity. E agora a primeira coisa que eu vou ter que fazer é mudar de plataforma, portanto clicar aqui neste botãozinho em baixo e switch plataforma. Isto porquê? Porque eu não consigo fazer a build sem dizer ao Unity que este projeto é para Android. É vivamente aconselhado que este processo seja antecedido de um backup, portanto antes de vocês fazerem este processo é aconselhável que vocês façam uma cópia de segurança do vosso projeto. Basicamente porquê? Porque o Unity vai ter que reimportar todos os nossos assets e em alguns casos os assets vão ser reimportados com menos qualidade porque para Android ou para telemóvel em geral alguns dos assets que nós temos terão que ser comprimidos para ocuparem menos espaço e para consumirem menos recursos no telemóvel. Pronto, então para mudarmos de plataforma, selecionei aqui o Android e vou clicar então no botão Switch Platform. Isto é um processo que pode também demorar algum tempo, portanto eu vou parar o vídeo e retomar depois quando terminar. Então depois de convertermos o nosso projeto para a plataforma Android, devemos fazer o download de um ficheiro que eu partilhei aqui com vocês no nosso repositório, que é este Cross-Platform Input. Basicamente este código faz parte dos Standard Assets da Unity. Eu tirei só esta parte que é a parte que nos interessa. Neste momento estes Standard Assets já não estão disponíveis para download na Asset Store, mas eu aproveitei aquilo que nos interessa. E depois para testarmos a aplicação num telemóvel ou num tablet, vocês devem instalar nesse telemóvel este Unity Remote Sync, esta aplicação que está na Google Play, na Asset Store da Google, e o vosso telemóvel ou o tablet deve estar ligado ao computador e devem ativar as ferramentas de programador no vosso telemóvel. Para isso vocês devem ver, porque isto varia de acordo com a marca do vosso dispositivo, portanto devem ver como é que vocês podem ativar o modo de programador no vosso telemóvel. Portanto, fazemos o download deste Cross-Platform Input, clicando aqui no botãozinho para fazer o download.
Descompactamos e lá dentro, depois de descompactar, vocês vão encontrar duas pastas. Uma pasta chama-se Editor, que tem código que vai ativar uma opção no editor do Unity, e outra pasta tem o código que nós vamos utilizar. Então aqui na pasta Project vocês devem arrastar a pasta Editor para dentro da pasta Assets e depois para dentro da pasta dos Scripts arrastam a pasta que diz Cross Platform Input para ali. Pronto, depois regressam aqui ao Unity. Depois do Unity compilar o nosso código, nós não devemos ter nenhum erro. Isto aqui é só um aviso, não é um erro. E deve-vos aparecer esta opção aqui em cima, Mobile Input, que é para ativar ou desativarem os joysticks virtuais só dentro do editor do Unity. Ok? Agora, vocês na pasta dos scripts e dentro da pasta do Cross Platform Input devem encontrar uma pasta chamada Prefabs. Há aqui uns guidelines, se vocês quiserem ler as instruções, mas basicamente a pasta Prefabs é aquela que tem aquilo que nos interessa, que tem vários controlos. Tem controlos que utilizam o acelerómetro. Portanto, estes controlos que diz Car Tilt e Mobile Tilt, se vocês quiserem usar o acelerómetro no vosso jogo, o acelerómetro do dispositivo móvel. E depois tem Dual Touch Controls, Mobile Single Stick e Mobile Aircraft Controls. Eu vou utilizar aquele que diz Dual Touch Controls. Okay? Então vou arrastar para a hierarquia. Não vou colocar dentro de nada, nem do canvas, nem nada. Vou simplesmente arrastar aqui para a hierarquia e deve-vos aparecer estas duas áreas. Uma que diz 3D ali do lado esquerdo, outra que diz Turn Look Touch Area. E depois aqui em baixo ainda nos aparece um botãozinho que na realidade é um botão, apesar de não parecer, porque não tem lá nada escrito dentro. Eu vou pôr isto em modo 2D. Aqui a janela da cena, vou fazer o zoom out para nós podermos ver melhor isto. Isto que nós adicionamos aqui. Pronto, cá estão estas duas são as áreas que estão ali referenciadas e depois está aqui um botão. Portanto, eu vou expandir aqui o Dual Touch Controls. Se vocês não tiverem estas na hierarquia, se não tiverem ativas estas funcionalidades, vocês vão aqui ao Mobile Input e façam Enable para que elas passem a estar ativas. Além disso, vocês aqui no menu Edit, em Project Settings, dentro aqui da opção Editor, aqui onde diz Unity Remote, em Device devem escolher Any Android Device, ou se vos aparecer um dispositivo específico, podem escolhê-lo. E depois aqui em Joystick Source, vocês podem pôr Local, isto vai fazer com que funcione o vosso ecrã, por exemplo, se vocês tiverem um ecrã tátil, ou então Remote, que vai fazer com que quando vocês tiverem aquela aplicação instalada do Unity Remote, vocês depois possam utilizar o vosso dispositivo ligado por um cabo USB, como está este, para controlar e para fazer o uso destes inputs virtuais. Portanto, eu vou deixar isto em remote. E agora, destas áreas que nós temos aqui, eu só vou utilizar a do lado esquerdo, portanto, este que diz Move Touchpad, e então vou desativar a que diz Turn and Look Touchpad e depois se calhar até vou apagar, porque em princípio nós não vamos precisar dele. Aliás, ele nem me deixa desativar, porque só me deixa desativar se fosse desativar todos através daquela opção do Mobile Input. Portanto, eu vou apagá-lo. Vou fazer botão direito e vou fazer Delete. E fiquei só com o do lado esquerdo. E depois tenho aqui aquele que está em baixo, que na realidade aquilo é um botão, que é o botão Jump. Só que não se vê o texto. Eu vou expandir aqui para vos mostrar. Porque o tipo de letra que estava selecionada, a fonte não existe. Então eu vou selecionar outra fonte nova, clicando ali no botãozinho e vou escolher uma das fontes que eu tenho aqui e depois já aparece ali a dizer Jump. O botão para mim está muito grande porque nós temos esta UI aqui à frente, a interface, então eu vou diminuir o tamanho dele. Apesar de continuarem ali umas... Deixem-me fazer Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Porque
porque eu acho que a maneira como eu diminuí fez com que ele, na realidade, não diminuísse, porque também continuam ali aquelas marcas e eu quero diminuir com aquelas marcas ali. Pronto, se vocês quiserem também podem aumentar o tamanho do botão, não há nenhum problema. Lembrem-se de aumentar o tamanho o exterior, não o do texto. Pronto, aquele é o botão Jump. Se vocês não gostarem dele ser transparente, podem vir aqui à cor e tiram aqui a transparência. Então aumentam aqui o alfa. E se quiserem mudar a cor do texto, selecionam o texto e vão aqui à cor. E põem outra cor que vocês quiserem, aumentando também o alfa. Pronto. Agora vamos ao código. Vamos aqui ao nosso player. Portanto, este jogo não foi pensado inicialmente para mobile. Isto implica em várias coisas, nomeadamente no facto de nós termos muitos controlos. Portanto, nós temos um botão para abrir o inventário. Nós, se bem se lembram, aqui no Input Manager andamos a criar o de correr, o de abrir o inventário. E isto, se nós quisermos usar estes botões num joystick virtual no ecrã, são muitos botões para termos lá. Além disso, nós usamos a roda do rato para mudar de arma e também usamos o rato para mover para a esquerda e para a direita o nosso player. Portanto, eu não vou implementar estas funcionalidades todas, mas uma das coisas que eu vou fazer é pôr o player a mover-se e a saltar. E para isso, vocês vão aqui no script do Player Movement desativar esta opção que nós tínhamos aqui, que era rodar com o rato. Portanto, esta opção, se bem se lembram, se ela estivesse ativa, fazia com que o player se movimentava-se de acordo com o movimento horizontal do rato. Como nós agora vamos usar esta área aqui, vou desativar esta opção e vou abrir aqui o nosso código. Portanto, basicamente o que é que nós vamos ter que fazer? Para usarmos aqueles controles virtuais, em vez de usarmos aqui a classe Input, nós vamos usar uma classe nova que existe agora, que é o Cross Platform Input Manager. E automaticamente, ao fazermos isto, deve ser adicionado este using aqui no início do nosso código, Unity Standard Assets Cross Platform Input Manager. Input, não tem a parte do Manager. Basicamente isto é o namespace daquele código que nós tivemos a adicionar. Depois se quiserem já vos mostro também onde é que isso está. Portanto, ao fazer isto, o que é que eu estou a dizer ao Unity? Estou a dizer para ele usar uma classe que é virtual, que permite usar os controlos virtuais quando está no ecrã, ou então, se eu quiser, se eu não tiver aqueles controles virtuais, ele usa na mesma o teclado e o rato. Portanto, não estrago nada daquilo que estou a fazer. Em vez de usarem o Get Access Raw, eu também aconselho a usarem só o Get Access. E basicamente substituir onde diz Input por Cross Platform Input Manager Get Access. O nome dos eixos mantém-se na mesma, o horizontal e o vertical. E depois onde está o botão, aqui também no movimento, isto é um movimento lateral, também vou colar, em vez de input, vou colocar também lá o Cross Platform Input Manager. E depois aqui no botão, para lermos o botão Jump, é a mesma coisa, existe na mesma função Get Button Down, mas em vez de input, nós vamos substituir por Cross Platform Input Manager. Pronto, para já então substituí a classe input nestas linhas. Portanto, aqui não substituí porque isto aqui é para ler o rato e nós não vamos ter rato, mas também não vamos usar esta linha porque nós já tivemos a opção de rodar com o rato, portanto deixei na mesma o input. Substituí na leitura do eixo horizontal, do eixo vertical. Depois, se quiser fazer para o botão de correr, tem que criar o botão na interface, nós depois já vamos ver também isso. Substitui aqui também no eixo horizontal e substitui aqui no salto. Para já. Gravei, vou voltar ao Unity e se eu não me enganei nada, as coisas devem estar a funcionar. Portanto, vou executar aqui o nosso... vou tirar do modo 2D, porque senão isto vai começar a me dar aquelas mensagens de erro e faço aqui um zoom sobre o player. Portanto, eu agora com o meu tablet consigo movimentar a minha personagem. Como podem ver, não é perfeito, eu posso ter que ajustar os valores que tenho ali
no script e devo conseguir saltar também. Portanto, o que é que, agora há um bug que porque nós não estávamos a pensar em fazer isto assim, não é? Que basicamente tem a ver com o facto de, deixem-me parar aqui o jogo, tem a ver com o facto de nós estamos a usar o botão esquerdo do rato para disparar, porque está associado ao Fire aqui no Input Manager. Portanto, nós temos aqui o mouse 0. O que é que isto faz? Sempre que eu carrego no ecrã do tablet, o Unity lê como carregar com o botão esquerdo do rato naquele sítio, naquela posição, e isto faz com que eu dispare. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Vou criar um botão para disparar igual a este do jump. Portanto, vou aqui ao meu Dual Touch Controls, vou selecionar aqui o botão do jump e vou fazer Ctrl D. E agora aqui no 2D vou arrastar para cima ou para baixo, como vocês preferirem, e agora vou mudar-lhe o nome para Fire. Desculpem lá que está aqui com o Caps Lock, vai ser o meu Fire 1. Vou mudar o texto. Fire. Depois, se quiserem, até podem mudar a cor. Mas o mais importante é mudarem o nome do botão, porque este nome do botão é o nome que ele utiliza e que deve ser igual ao nome do controlo. Portanto, se vocês bem se lembram, no Input Manager nós tínhamos lá o Jump, e a usarmos o Cross Platform Input Manager, o nome que está ali é o nome que é usado para indicar no nosso código que ele carregou naquele botão. Aqui nós usamos o Fire 1 e eu vou pôr ali o Fire 1. Além disso, eu vou desativar aqui como botão alternativo do Fire 1 o mouse 0. Vou apagar. Deixem-me ver se neste Fire 1 aqui está o mouse 0, aqui não está. E acho que não há mais nenhum. Pronto, assim o que é que eu espero? Espero que eu carregar no ecrã já não atira, porque o botão esquerdo do rato deixou de ser o Fire 1 e só há de disparar quando eu clicar, quando eu carregar no ecrã no botão virtual que eu criei. Vou desativar aqui outra vez o 2D e vou fazer zoom sobre o player e vou pôr a executar. Pronto, agora vou carregar aqui no Fire 1. O Fire 1 pelos vistos ainda não está a funcionar. O Jump está, mas o Fire 1 não. Vamos então perceber porque é que o Fire 1 ainda não está a funcionar. A razão é relativamente simples. Portanto, o nosso player para atirar tinha aqui este script dentro do GameObject corpo, tinha este script que fazia eu girar armas, e cada arma tinha depois dentro do GameObject corpo um GameObject com o script que ia fazer o atirar propriamente dito. No caso do atirar, na linha que fazia a leitura era na função input, e ainda está cá input e não o cross-platform input manager. Portanto, sempre que nós vamos utilizar estes controles, temos sempre que mudar para este cross-platform input manager, e temos sempre que adicionar esta linha. Se o vosso VS Code não tiver a adicionar a linha do using Unity Standard Assets. Tem que ser, a linha é esta, porque se vocês forem ver o código que nós importarmos, portanto, se vocês forem aqui à pasta do Cross-Platform Input, se forem à pasta de scripts e abrirem, por exemplo, o Mobile Input, o namespace que vocês veem aqui é Unity Standard Assets.Cross-Platform Input. Portanto, e depois existem outros namespaces mais complicados, nós não estamos a usar este, mas, por exemplo, este é Platform Specific, não é para o nosso caso. No nosso caso é o Button Handler, cá está o namespace, e é o joystick, que é o código que estamos a usar para ler os joysticks, que também é este namespace. Portanto, aí é que vem o using que que temos que adicionar. Portanto, o using Unity Standard Assets.Cross-Platform Input,
e depois onde nós tínhamos input, substituir por Cross Platform Input Manager, que é a classe que tem o código. E agora, se nós executarmos, já deve funcionar o Fire, porque já adaptámos a... E se quisermos que acrescentar mais botões, terá que ser sempre assim. Portanto, eu agora estou aqui a carregar no botão Fire, vocês veem que ele já tira. Se eu carrego no botão Jump, já anda. As animações é que não ficaram perfeitas em relação àquilo que nós tínhamos. Não sei se a razão é pela sensibilidade deste controle que nós estamos aqui a usar, porque dá-me a impressão que o controle está constantemente a voltar a zero, porque eu acrescentei aqui uma linha de debug em baixo na consola, e se vocês repararem, mesmo quando eu estou a movimentar, o controle está a enviar zeros para cá. E isso faz com que a animação, se vocês bem se lembram, a animação agora até está a andar mais ou menos, mas ainda assim não é totalmente perfeito. Pronto, e se nós quiséssemos acrescentar mais botões, o botão para correr, tínhamos que duplicar o botão do Fire ou do Jump, ou acrescentar o botão para abrir o inventário, ou para cancelar o jogo. Teríamos que ir acrescentando mais botões desta forma. Podem também experimentar outros dos controles que aqui estão. Eu tentei pôr a funcionar um deles, que foi este Mobile Single Stick Control, e não consegui. Não sei o que é que se passa, não sei se o código já não está compatível com esta versão do Unity. Eu lembro-me de usar isto na versão 2019 e funcionava tudo razoavelmente bem. Mas é uma questão também de pesquisar e ver como é que se pode resolver algum destes problemas. Se, por exemplo, vocês quiserem, também podem duplicar esta área aqui e depois mudar o nome dos eixos. Portanto, aqui também podem mudar o nome dos eixos para ver se, por exemplo, se quiserem fazer o tipo de rotações, de rotação da câmera ou assim. Pronto, e já ficam com uma ideia de como é que podem converter o vosso jogo para mobile. Depois de terem isto tudo feito, vocês podem fazer aqui o build. No entanto, eu aconselho, antes de fazerem o build, também a mudarem nas cenas as configurações, porque há coisas que nós colocamos aqui na cena das configurações que se calhar não vão fazer muito sentido para um jogo mobile, nomeadamente a resolução, porque as resoluções dos telemóveis não coincidem com as resoluções dos computadores. Esta geral do ecrã inteiro, ou também do rato invertido, portanto também não fazem muito sentido no telemóvel. Elas, em princípio, poderão cá estar e não vão dar erro. Vocês podem simplesmente escondê-las, desativá-las e não precisam de as apagar totalmente. Pronto, se vocês quiserem tentar utilizar o Mobile Stick Controller, que coloca um joystick mesmo virtual sem ser naquela área, por alguma razão este deixou de funcionar, este código da Unity, mas eu estive aqui a trabalhar e achar que consegui resolver o problema. Portanto, eu estive a alterar o código e vou substituir o ficheiro que está aqui, que é este do joystick. Eu vou substituir por a versão que eu tive aqui a fazer. Portanto, eu apaguei-o e arrastei para aqui a nova versão do joystick. Que em princípio deve resolver o problema. Isto é ele. E aqui já não temos o problema das animações. Temos na mesma botão do jump, se quiserem. Depois podem adicionar cá o botão do fire. Portanto, este segundo botão que está aqui, este é o Mobile Single Stick Controller. Portanto, tal como o outro, é só arrastarem para o canvas. Aqui é o botão do jump, que tem o mesmo problema que tem o outro, que é o tipo de letra que não existe. E depois está com a cor branca, que também não é muito feliz. E depois, se vocês quiserem fazer um botão para Fire, na prática é fazer a mesma coisa que eu mostrei há um bocadinho com o outro, que é duplicar este, Ctrl D, mudar para Fire
e mudar aqui para Fire e naturalmente tirá-lo de cima do Jump e mudar o texto para Fire. Pronto, e com este joystick já não temos o problema das animações, porque ele já não faz o mesmo que está a fazer a outra área. Portanto, este já faz o movimento smooth e o jump. O fire não é fire, é fire 1. Já é um bocadinho tarde. Pronto, aí está o fire. Vou andar. Pronto, e se quiserem adicionar mais botões, é duplicar. Não se esqueçam que se adicionarem mais botões têm sempre que ir ao código e substituir um disinput pelo Cross Platform Input Manager. Este fecheiro de atualizado do joystick eu também já o coloquei aqui no repositório, portanto vocês depois de fazerem o download do Cross Platform Input façam download também do fecheiro do joystick e substituam-no no vosso projeto.